Esse vídeo é o Memórias 5 e nós gostaríamos de começar gravando citando uma mensagem do profeta Irmão Brana, que é Saindo Fora do Arraial, parágrafos 109 até os 113, por ali assim. Nessa mensagem o profeta fala sobre a cobaia, que os cientistas usam quando eles produzem alguma droga nova, algum medicamento, e é preciso de um ser vivo para receber aquele medicamento em forma experimental. E às vezes usa também até em pessoas, né? Mas eles não têm muita certeza se aquele medicamento pode dar o resultado esperado ou não. Por isso precisa ter a cobaia. Agora, ali na mensagem o profeta diz que o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu a picada da morte em si mesmo, porque ele tinha absoluta certeza que ele venceria a morte. Então não vamos perder da nossa memória essa expressão cobaia. No ano de 1982, o pastor Amâncio era nosso pastor na cidade de Americana. E naquela época começou a aparecer na região alguns folhetos, alguns livretos propagando a doutrina da ressurreição isolada do profeta. E aquilo começou a trazer alguma inquietação na igreja, no grupo. Os irmãos recebiam aquilo, liam e ficavam inquietos, até que por fim fomos perguntar ao pastor o que aquilo significava. Não para ferir sua memória, mas para relatar apenas a verdade, e diante do Espírito Santo em cuja presença estamos, o pastor Amâncio disse que não sabia. E se Deus tinha revelado para nós aquilo, Deus também teria que revelar para ele. E então, o que aconteceu foi que houve uma divisão na igreja. E 17 irmãos saíram, inclusive eu estava entre eles, e fomos congregar com um outro pastor, cujo nome eu prefiro omitir para não ferir sua memória também, não é? Então, ele apresentava para nós a mensagem Senhores, é esse o tempo, onde o profeta diz que existiam 2 7 selos, um do lado de dentro do livro e outro do lado de trás. E os que seriam revelados seriam os do lado de dentro, e aí restariam então os do lado de trás, porque a mensagem Senhores, é esse o tempo, ele tinha pregado ela em dezembro, se não me falha a memória, de 1962. E os selos foram revelados em março de 1963. Bom, partindo daí, e outras pequenas evidências e tal, então o pessoal ficou assim meio dividido. Bom, aí então saiu esse grupo de 17 pessoas que foi congregar com esse outro pastor. Só que aí, passado pouco tempo, coisa de meses apenas, então os irmãos já perceberam que não havia consistência naquilo que nos era dito a respeito da doutrina da ressurreição isolada. E nós começamos a ficar inseguros. E então um irmão chegou a mim e disse assim, ou melhor, antes disso nós estávamos quase para sair do pastor, porque nós tínhamos medo que a doutrina não fosse algo verdadeiro para nós. Então um irmão chegou a mim, e nesse tempo eu já era co-pastor na igreja, né? Esse irmão chegou a mim e disse, olha pastor, eu não vou congregar mais aqui. E
eu quero que o senhor dê assistência para mim. Se o senhor não for, eu coloco a minha alma sob a sua responsabilidade. O senhor responderá pela minha alma. É certo que, como a gente é neófito, né? Na época a gente era neófito, eu tive muito medo disso. O irmão colocar a sua alma na minha responsabilidade, e por outro lado, era uma alma, era uma família, não era só ele, era a família, né? Ele, a esposa e 2 filhos. Então, eu não tinha o que fazer. Eu fui praticamente coagido. Então eu fui conversar com o nosso pastor, né? E disse para ele essa situação. Eu disse: eu ainda vou continuar congregando aqui, trabalhando com o senhor, mas eu vou atender esse irmão então que não quer congregar mais aqui, porque não era justo também perder as almas assim, né? Bom, então o pastor ficou muito revoltado comigo e disse que eu era um traidor e que não queria mais eu na congregação. Eu até supliquei: pastor, eu quero ficar com o senhor, eu quero te ajudar. Mas ele disse: não, o senhor vai nos causar mais mal ainda do que já tem causado. Bom, então eu fui praticamente obrigado a sair do grupo. E aí fui atender então esse irmão que tinha pedido. E comigo então saiu mais da metade da igreja, dessa segunda divisão. E o que fizemos? Ficamos sem um pastor de um lado e sem pastor do outro. A situação ficou complicada e a responsabilidade recaía sobre mim, porque eu era o pastor deles agora. Então nós alugamos um salão no centro da cidade de Americana e, com muita dificuldade, montamos o salão, tudo ali, e começamos a congregar. Passados alguns dias, talvez questão de meses apenas, então chegou-nos o conhecimento de que a doutrina da ressurreição isolada não tinha mesmo consistência, porque na mensagem Alimento Espiritual em Seu Devido Tempo, o profeta diz assim, e essa ele pregou em 65, portanto 3 anos depois de Senhores, é esse o tempo. E nessa mensagem o profeta diz que ele também pensava que tinha 7 selos dentro da Bíblia e 7 selos por detrás. Mas foi revelado a ele que isso não era possível. Estava tudo dentro das Escrituras e revelado nos selos. Então aquilo caiu por terra. E então nós deixamos a doutrina da ressurreição isolada. Mas agora sim, nós ficamos sem companheirismo, nem de um lado e nem de outro. Ficamos sozinhos. E aí, o que fizemos? Eu pensei, reuni os irmãos e disse: vamos fazer o seguinte, vou fazer contato com o pastor Amâncio, peço a ele que me receba, por favor, e eu vou falar com ele que estou arrependido e que se ele nos aceitar como membros, então a gente volta, ele fica tomando conta do salão aqui que já está alugado, ele será o nosso pastor e eu dou a minha palavra que serei fiel, dizimista, trabalharei ao seu lado se ainda puder gozar da sua confiança, se não, ficarei sendo um membro fiel e repararei o meu erro. Assim fiz. Ele então, procurei-o e ele me disse: mas irmão, eu acho que não fica bem agora eu tomar a congregação assim, assumir. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar o encontro de 1985, né? Que já estava chegando, já estava próximo. E aí lá nós resolveremos isso. Então eu concordei com ele e fomos para o encontro. Ele me introduziu no plenário. Formou-se então uma comissão ali, com a minha pessoa, pastor Amâncio Sobrinho, pastor Adil de Souza Sena, pastor Iraci Pedro Antônio e pastor Joaquim Gonçalves. Depois de expormos todas as condições, tudo o que tinha acontecido, o pastor Joaquim Gonçalves me perguntou: o senhor aceitaria ser tutelado pelo pastor Amâncio
o senhor continua dirigindo os trabalhos, a igreja, e o senhor será tutelado pelo pastor Amâncio até o próximo encontro. Eu disse: aceito, com toda certeza. Então tá bem, então fica assim, no próximo encontro nós continuaremos esse assunto. E aí ele virou-se para mim e disse: e o senhor trabalha assim, sem problemas, como esses outros trabalham. Então eu disse para mim mesmo naquele dia, em agosto de 1985, portanto já são 32 anos, né? Eu disse para mim: eu vou provar para mim mesmo e para todos que eu não tenho nenhum espírito errado. Talvez nós pecamos por excesso de sinceridade e por desconhecimento, né? Mas não era por rebeldia. Aí então é que eu quero lembrar agora a questão da cobaia. Aquela doutrina estava pipocando na região, por todos os cantos, e estava trazendo problemas para os pastores, inquietação nas igrejas, e nós fomos então a cobaia, que fomos usados e recebemos essa picada dessa doutrina, mas não morremos, pela graça de Deus. E às vezes eu me ponho a pensar que fomos condenados, muito condenados por muitos irmãos, porque não concordavam, mas não sabendo eles que talvez nós fomos a causa de que eles não morressem na fé, porque pode ser que outro não sobreviveria. E pela graça de Deus, o Senhor teve misericórdia de nós, e nós voltamos para o companheirismo, saímos da doutrina, que é um ismo, não é? E estamos agora já sendo pastor da igreja, depois que tivemos o encontro de 85, logo tivemos o próximo encontro, e aí então fui oficializado como pastor do grupo. Mas eu quero contar um detalhe ainda que aconteceu naquele encontro, que isso não deve ser passado por alto. Naquele encontro de 85, foi designado ao pastor Iraci Pedro Antônio que trouxesse uma palestra em um dos dias para os pastores. E aí o pastor Iraci então me procurou no intervalo antes de sua palestra e disse para mim: irmão, o senhor pode me ceder aquelas referências? Porque eu tinha as referências sobre a doutrina, que eram as prós, e também tinha as que desfaziam aquele mal entendido, dos dois lados, né? E eu já tinha mostrado isso para o pastor Iraci. Então ele disse: o senhor me cede aquelas referências que eu vou falar sobre esse assunto. Então eu passei para ele as referências, tudo em uma folha escrito, né? E ele pregou e falou sobre os dois lados, e aquilo foi um alívio para os pastores da região, ou seja, era um encontro nacional. Foi um alívio para todos aqueles que estivessem por acaso sofrendo aquela pressão, não é? E aí, quando ele terminou a palestra, o pastor Joaquim Gonçalves disse: aí está um verdadeiro mestre, que sabe dirimir as questões, né? Mas justiça seja feita. O pastor Iraci honestamente disse: essas referências eu recebi do pastor, do irmão José Aparecido, que me concedeu essas referências para que eu pudesse transmitir aqui. Aqueles pastores que estavam no encontro de 85 certamente se lembram desse episódio. Então, eu acho que aqui fica agora encerrado esse episódio, que foi assim o mais difícil para contar, porque é um lado escuro da história nossa, não é? Mas, por outro lado, eu penso que a Bíblia Sagrada, ela não esconde as falhas, os pontos negativos de seus personagens, dos profetas, dos apóstolos. E se tem uma coisa que mais autenticou para mim a mensagem do irmão Brana, é que ele nunca escondeu seus erros.
Ele sabia que aquilo seria lido, seria contado no mundo inteiro, mas ele nunca escondeu os seus erros, suas fraquezas, né? Então, amados, Deus abençoe, muito obrigado por me ouvirem e assistam o próximo vídeo, Memórias 6.